qual a razão da tua existência? Qual a razão de você existir? Mais do que a razão de você estar aqui, qual a razão da sua existência? Por que você existe? Porque eu, Padre Helenildo, existo. Qual a razão da existência de cada pessoa? Vou responder com as palavras de São Paulo. Como não vai dar para me ouvir a todos, poderia fazer uma pesquisa aqui, né, dona Tetê? Mas é só uma pergunta para reflexão. Vou responder com as palavras de São Paulo, fica mais fácil de compreendermos. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amo. Entendeu a razão da sua existência? Entendeu por que você existe? Nós não existimos simplesmente para pagarmos as contas no final do mês, quando dá para pagar. Nós não existimos, no meu caso, simplesmente para ser padre. É pouco ser padre. Você que é casado não existiu simplesmente para casar, constituir família, ter seus filhos, netos, bisnetos, tataraneto, quaquaraneto, sassaraneto e assim por diante. É pouco simplesmente casar, por mais belo que seja o sacramento do matrimônio, é pouco. Por mais significativo e digno que são os filhos, é pouco. Os netos, pouco. Bisneto, pouco. Quaquaraneto, sassaraneto, pouco. O motivo principal da nossa existência é a nossa união com Deus. Esta é a razão principal da nossa existência, a nossa união com Deus. Santo Agostinho, de forma poética, vai dizer uma coisa muito significativa: Senhor, fizeste-nos para vós, inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Conhece essa poesia de Santo Agostinho? Olha só, Deus nos fez para Ele, e aqui está o grande sentido e o grande significado da nossa existência. É por isso que qualquer existência é muito significativa. Qualquer pessoa que existe, qualquer vida humana é muito significativa, porque cada pessoa é criada para se unir com Deus. Por isso que é algo abominável, terrível, a questão, por exemplo, do aborto. O que significa na prática o aborto? Sem dúvida é um atentado direto contra um inocente, uma vida, uma pessoa. Mas mais do que isso, é um atentado contra Deus. O aborto é um atentado contra Deus. É um mal provocado a Deus, matando o seu filho. Quando uma mãe comete um aborto, além de ser assassina do seu filho, não é de uma pessoa qualquer nesse sentido, não, a mãe passa a ser assassina do seu filho. Olha só que tão grave que é o aborto. Mas mais do que isso, um atentado contra o seu filho, mas um atentado contra Deus, que ama o ser humano, e porque ama o ser humano lhe dá a vida. E eu repito, a vida humana de cada pessoa é o que há de mais belo, é o que há de mais significativo do que existe. Porque todas as coisas belas criadas por Deus existem por um tempo.
Só nós, seres humanos, existiremos para sempre. Já parou para pensar esse negócio? E é simples de entender o que o Padre Helenildo agora vos fala. Tudo aquilo que é matéria, material, acaba. Alguma matéria demora mais do que outra, como a matéria, por exemplo, desse piso que estamos pisando em cima aqui, pedra. Demora a acabar? Demora, às vezes até milhões de anos, mas acaba, deteriora, vira nada. A madeira que você está sentado, se tiver um cupizinho aí, cuidado aí onde você está, já está deteriorando, viu? É fácil madeira. Cuidado não entrar no seu sapato aí, ô cupim. O ferro, eu estou segurando esse trem aqui, esse microfone, que inclusive a ferrugem já começou a chegar nele, de mansinho. Não vai demorar muito não, quando não chega já não demora, imagina depois que chega a ferrugem. Acaba. O que é matéria, acaba. Então aqui eu posso até ter uma abrangência maior no que eu vos falo, você entender a grandiosidade que sou eu, a grandiosidade que é você. O mundo material em si, ele é finito, e a física, a química hoje nos comprova isso com tranquilidade. Antes de ficar duvidando como é, que não é, como é que será. Hoje a física, a química nos prova, tudo que é matéria é finito, pode demorar milhões de anos, mas acaba, deixará de existir. Mas eu e você, não, nós nunca deixaremos de existir. Teve um dia que passamos a existir, que não existíamos antes, sem dúvida, mas lá, no ventre da nossa mãe, no meu caso Maria José, com o auxílio do meu pai José, passei a existir. Todo o processo biológico que precisa acontecer necessariamente, o espermatozoide que une ali no óvulo, o espermatozoide do meu pai que uniu ali no óvulo da minha mãe. A carreira que eu dei para passar na frente de todos os outros milhões. E como eu estava bem alimentado no dia, corri, passando por um para o outro, dando driblando aqui, vai, só que não, deixei um monte para trás. Cheguei perto do óvulo da minha mãe, pedi licença, estou chegando, mamãe. Entrei, e a partir daquele momento onde o espermatozoide do meu pai, que era o Padre Helenildo ali, em potência, no que uniu o espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe, eu passei a existir. Não sei a data, não sei a hora nem o momento. Não dá para saber, por mais que meu pai fala se foi de manhã, de madrugada ou meia-noite. Nem vou fazer essa pergunta para não constranger eles. Vou deixar essa parte aí para quando eu chegar no céu, saber qual foi o horário exato que eu passei a existir. Mas não é interessante, não é o mais importante aqui saber a hora, o dia. O mais importante é isso que eu quero que você entenda, brincando com as palavras, como agora assim vos falo, de entender que teve um dia que você passou a existir, que eu, Padre Helenildo, passei a existir. Só que não terá um dia que eu, que você, que nós deixaremos de existir. Gente, isso é muito significativo. Por isso que o atentado contra a vida é um atentado também contra Deus, que é o Criador, que é o doador da vida. E cada pessoa, repito, é criada para se unir com Deus. Onde? Na Terra, na Lua, em Marte, Vênus, Júpiter? Não! E tem tanta gente preocupada em descobrir outras coisas no outro universo, no outro planeta. É verdade que o conhecimento da física, da química, da astrologia e assim por diante é necessário para a nossa vida humana, conhecermos sobre aquilo que Deus criou, mas tem gente preocupada demais em conhecer a Lua. Fala-se que alguém uma vez aí na vida foi à Lua, tem uma interrogação, mas vamos dizer que foi, e estão querendo voltar lá de novo, estão fazendo uns cálculos aí, provavelmente em 2030 o homem voltar na Lua. Então
já tem robô em Marte, estão querendo agora ir fisicamente até Marte. Em breve será possível, a tecnologia aumentou tanto. A NASA, a titia NASA, tem muito conhecimento, muita tecnologia, e provavelmente chegará. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: todo esse conhecimento humano, ele é desprezível, porque é finito. Portanto, o que nos interessa mesmo, e assim deve interessar na nossa vida, a nossa união com Deus. E tem muita gente preocupada com isso e com aquilo, de possuir bens e muitos bens. Quanto mais tem, mais quer ter. Tem gente preocupada somente com aquilo que é material, aquilo que é deste mundo. Não, a nossa vida tem que ser muito mais, porque nós não fomos criados simplesmente para ter uma boa casa, um bom carro, dinheiro para viajar para aqui e para acolá. Não, nós fomos criados para mais do que isso. Nós fomos criados para nos unirmos a Deus no céu. E aí que está a razão de existir. E perceba que culturalmente, e aqui não só no âmbito de Brasil, mas no âmbito de mundo, nós somos treinados, educados para nos voltarmos meramente para essa vida, a ponto que às vezes a gente inveja a vida boa dos outros. Primeiro que a vida boa é sempre dos outros, né? A gente inveja: rapaz, olha só fulano, olha a casa que tem, deve ser tão feliz, olha só o carro, olha o ar-condicionado. Você não sabe se é o ar-condicionado, se é uma geladeira, um freezer, de tão gelado dentro do carro, meu Deus. E aqui em Cuiabá, no dia quente, um carro com ar-condicionado é você se sentir no paraíso. E fica com: olha só a família que tem, meu Deus do céu. O pessoal olha para a família do meu pai, da minha mãe, para a minha família no caso, né? Olha só o seu José e Dona Maria, 14 filhos, que lindo. Tem um que é padre, o padre Elenildo, olha só. Tem 2 irmãs que são freiras, a irmã Luciene e a irmã Leitiane. Tem 10 que são casados, tem só um solteiro. Espero que case logo, não enrole a namorada. Olha só que família linda. Olha só, tem o padre Elenildo, que lindo, rapaz, tem 30 sobrinhos, coisas belas, boas. Amo meus sobrinhos. Estou na fase agora de não saber o nome de todos. Mas é pouco. Ter filho, neto, é pouco. E o que é mais significativo? A nossa união com Deus. Isso deve ser colocado muito em conta. Deve ser a coisa mais importante, a prioridade da nossa vida, a nossa união com Deus, sendo que às vezes nós estamos nos preocupando com isso e com aquilo, até quando nós vamos adorar Jesus, não é verdade? A começar do padre Elenildo. Às vezes eu estou ali adorando Nosso Senhor, olhando para o ostensório, ou se não, quando não está exposto na capela da minha casa, lá da casa dos padres, só que não começa a resolver problema, começa a atender os outros na mente: rapaz, fulano pediu atendimento, eu preciso atender, olha só. E gente, amanhã tem uma reunião com o Menando e o pessoal do evento. Como é que vai ser essa reunião? Começa a querer resolver coisas diante de Jesus, sempre coisas externas. Rapaz, tem uma missão, olha só, tem que preparar as pregações, são 5 no final de semana só. Nossa Senhora da Conversação, como é que eu vou arrumar tanto assunto? Aí você fica diante de Jesus ali, preocupado com coisas externas, sendo que a nossa preocupação, sobretudo quando estamos em adoração, deveria ser a intimidade com o Senhor, a união com Ele, para dizer que o tempo todo nós somos tirados da presença de Jesus, tirados da intimidade com Jesus, tirados da comunhão com Jesus. Mas tem que voltar. Aí eu vou dar aquela respirada: calma, estou com Jesus, é só Jesus agora. Depois reunião, depois evento, depois isso, depois aquilo. Porque nós fomos criados para nos unirmos a Deus no céu. Não esqueçamos isso
jamais. E isso é o mais importante na nossa vida. Senão nós vamos nos cansar e possuirmos muitas coisas nesta vida. Mas será que é o essencial? Será que é o essencial? Portanto, amados irmãos, nesta tarde, nesse dia, medite sobre isso. Ao término da Santa Missa, quando você voltar para casa, se você puder ainda hoje antes de dormir, nem que seja quando colocar a cabeça no seu travesseiro lá, medite sobre o que eu vos falo agora com base na palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Medite sobre isso. O mais importante é a nossa união com Deus. O restante é acréscimo. Por incrível que pareça, depois da existência, ser padre é acréscimo, casar é acréscimo, ser celibatário é acréscimo. Por incrível que pareça, por mais digno que seja ser padre, por mais digno que seja casar, o sacramento do matrimônio, por mais digno que sejam os filhos, netos e os ciciranetos, o mais digno não é o mais importante. O mais importante é a nossa união com Deus. Não esqueça isso. A nossa união com Deus deve ser a prioridade da nossa vida. As coisas, como o próprio Senhor vai dizer, é acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.